Tem muita gente que não acredita no paranormal, porém, como explicar várias gravações ao redor do mundo que provam o contrário? Onde quer que haja uma câmera, pode ter um registro de um fantasma ou algo do além. Conheça hoje os fenômenos sobrenaturais capturados em vídeo. Roda a vinheta! Em 2022, um pai ficou completamente em choque, pois durante a noite o seu filho pareceu interagir com algo que ele não conseguiu decifrar o que era. O pequeno aponta para o nada, com o quarto completamente escuro, e logo em seguida faz perguntas que deixaria qualquer pessoa com o cabelo em pé. Dá uma olhada na cara do pai quando o pequeno simplesmente aponta para o nada e diz oi para algo que aparentemente só ele consegue observar. Segundo o relato de Jamie Bonnet, o pai do garoto Locke de 4 anos, ele olhava fixamente para um dos cantos do quarto que estava vazio, mano. A princípio pensaram se tratar da luz que vinha do outro cômodo, mas depois da interação, acharam que poderia ser alguma coisa do além, pois nitidamente a criança estava conversando com alguém de outro mundo. Segundo o homem, a criança nunca fez esse tipo de coisa e por isso naquela noite ele não conseguiu mais dormir. Será que o pequenino realmente estava vendo um espírito? A câmera de segurança dessa rua filmou o momento exato em que uma bicicleta totalmente parada começa a se deslocar sozinha, sem que ninguém estivesse montado nela. Maluco, além de sair andando, ela vira e vai para uma direção diferente da que estava inicialmente, e se repararmos com atenção, um vulto branco aparece em cima dela antes da bicha desaparecer ali no escuro. O dono da bike deixou o meio de transporte na rua enquanto entrou no mercado, porém quando voltou, ela já não estava mais lá. Quando pediu para ver a filmagem da câmera, levou um susto, pois aparentemente o seu pertence foi roubado por um fantasma. É mole? Agora, além dos vivos, podemos ser assaltados até pelos mortos. Alguém estava convencido de que uma de suas propriedades estava assombrada, e por isso o dono resolveu colocar não só uma câmera, como também espalhar farinha de trigo ali pelo chão. No meio de uma das gravações, um barulho estranho pôde ser ouvido. Mas a surpresa mesmo veio logo em seguida, quando aparecem pegadas no trigo, mesmo que não tenha ninguém no cômodo. Mas como uma coisa dessas seria possível? Claramente alguma coisa invisível caminhou pelo local, deixando o formato de pés descalços e bem grandes no chão. Reza a lenda que depois disso, o tal dono vendeu a casa pela metade do preço. Afinal de contas, além das chaves, o novo proprietário ainda ia ganhar um fantasma de brinde. Um jovem de 21 anos chamado Kobe Todd vivenciou um dia atípico em sua vida. Ele participou de um canal de exploração sobrenatural e dias depois passou a acreditar que alguma entidade havia ido atrás dele. Isso porque enquanto trabalhava, um carrinho que estava parado no estacionamento mudou sua direção por conta própria e atingiu exatamente o carro do rapaz, como se alguém estivesse fazendo isso de propósito. Quando Colby recorreu às câmeras para ver quem tinha batido no seu veículo de luxo, ficou muito surpreso, já que o carrinho literalmente gira, mira no seu automóvel, que está entre vários outros ali por sinal, e acerta em cheio apenas nele. O rapaz afirmou que pareceu vingança pessoal, já que arranhou a pintura do seu Ford Mustang que ele havia acabado de comprar com as economias do seu novo emprego. Então fica a dica, né, meu filho? Quando for mexer com espíritos, não deixem eles saberem onde você trabalha e muito menos qual é o seu carro. É normal os filhos falarem que possuem amigos imaginários, porém um pai achou estranho a sua filha falar esse tipo de coisa, já que ela já era um pouco velha para isso.
Um dia, quando levantou para beber água, ele viu sua cria sentada no sofá. E quando se aproximou, percebeu que não era apenas coisa da cabeça da menina. Hein? O mais bizarro dessa história é que não tem nenhuma criança dessa idade na casa da família. Ou seja, se tratava de um espírito ou entidade de outro mundo. Imagine ver uma coisa dessas ao lado de quem você ama. Eu realmente espero que essa pequenina tenha ficado bem, porque essa parada aí é bem séria. Aparições de pessoas que já se foram são comuns em locais onde elas são lembradas ou que costumavam frequentar enquanto estavam vivas. Aqui se trata do segundo caso, já que um grupo de trabalhadores flagrou a escavadeira de onde realizavam um serviço funcionando sozinha. O maquinário estava completamente vazio, porém seguia pegando terra de um lugar e jogando em outro, como se estivesse sendo conduzido por um motorista de verdade. Os trabalhadores contaram que saíram para almoçar e quando estavam voltando para a obra, viram a escavadeira em movimento, mas devido à precisão que estava ali sendo feito o trabalho, não poderia ser apenas um problema técnico. Era como se houvesse um operador fantasma. Logo surgiu a hipótese da máquina estar possuída por algum dos integrantes da equipe, que havia falecido dias atrás de ataque cardíaco. Muitos falam que quando alguém bate as botas repentinamente, nem sempre o espírito consegue entender o que aconteceu e continua no plano terreno, vivendo sua vida normalmente. Bom, pelo menos deu uma adiantada no trabalho do pessoal sem nem cobrar nenhum real por isso. Enquanto faziam a patrulha de rotina durante a noite, dois seguranças avistaram uma sombra estranha dentro desse prédio que deveria estar vazio. Um deles fica do lado de fora, enquanto o outro resolve entrar para ver se alguém invadiu o edifício. E é aí que tudo fica mais assustador. Ainda sem processar direito o que havia acontecido com aquela silhueta desconhecida que simplesmente desapareceu, outras duas surgiram em uma janela diferente, onde conseguimos ouvir o segurança interagindo e tentando descobrir o que era aquilo. Assim que um homem se identifica, o objeto é arremessado lá dentro, mesmo que as sombras permaneçam sem fazer nenhum tipo de movimento. Como se fosse ali realmente algo sobrenatural. Depois que o vídeo foi postado, a maioria das pessoas que assistiram ficaram convencidas que se tratou de um encontro paranormal, já que o lugar estava trancado e não tinha como alguém de carne e osso estar lá dentro. Meu Deus, o capeta existe! Um dono de uma oficina estava desconfiado de que algo fora do comum ocorria depois que o estabelecimento era fechado, já que muitos objetos apareciam fora do lugar e até mesmo barulhos foram relatados por quem trabalhava lá até mais tarde. Pensando se tratar de uma brincadeira de algum funcionário, o proprietário resolveu olhar as gravações na câmera de segurança interna e notou isso. Uma figura escura entra na oficina, se rastejando de maneira assustadora e depois caminha pelo local. Poderia ser um bug na lente da câmera, mas outro aparelho registrou uma imagem ainda mais nítida dessa coisa. O vulto humanoide de tamanho pequeno percorre o escritório por alguns segundos e simplesmente some. O dono da oficina afirmou que após ver tudo com os próprios olhos, chamou um pastor para orar no local e espantar os maus espíritos, e depois disso, as vendas que estavam indo mal simplesmente triplicaram. Há quem acredite se tratar do demônio da inveja que estava prejudicando esse negócio. Alguém voltando para casa à tarde da noite notou a presença de algo nada comum em cima de uma das casas. Dá só uma olhada. Mano, parecem duas pessoas gigantes andando no telhado, pois se compararmos com o tamanho da janela, essas figuras são enormes, não podendo ser humanos de carne e osso. Mas o que diacho é isso? Até agora, ninguém conseguiu explicar.
Um homem chamado Tristan afirma que estava sozinho em casa esperando pela esposa quando ouviu barulhos estranhos e resolveu filmar. Do nada, algumas coisas começam a se mover, como se existisse uma presença aí, mano. Poderia ser alguma coincidência, até que em outro dia a atividade paranormal se intensificou ainda mais. Nitidamente, algo assim era impossível de ocorrer, já que esse mecanismo das persianas era bastante pesado, mas mesmo assim, ele rodou desafiando todas as leis da física que conhecemos. Será que era o espírito de algum falecido infernizando a vida dos donos da residência? Deve ser por isso que o valor do aluguel estava tão baixo. Quando falamos de coisas bizarras aparecendo nos céus, não imaginamos um animal que vive nos oceanos, não é mesmo? Na Jordânia, a população local parou o que estava fazendo para observar o que pareciam ser duas águas-vivas gigantes voando no ar. Mas como uma coisa dessas seria possível? Que diabo é isso? No registro é possível ver duas criaturas muito semelhantes a água-vivas, fazendo os mesmos movimentos que esses animais fazem dentro d'água, só que no céu da cidade em plena luz do dia. Pouco se sabe sobre esse avistamento, quanto tempo ele durou ou para onde esses seres brilhantes foram parar. Existe uma teoria maluca de que os polvos podem não ser animais terrestres e que vieram de algum outro lugar do espaço. Será que as águas-vivas também compartilham essa origem alienígena? Em 2008, um fenômeno registrado na Rússia chamou a atenção do país inteiro. Em um fim de tarde, foi possível ver uma formação nos céus que na hora foi identificada como uma aparição de Jesus Cristo sendo crucificado, ou seja, seria um milagre. Na imagem, dá para ver a silhueta de uma cruz como se tivesse com o corpo de braços abertos, e até mesmo a placa na qual havia o nome de Cristo no momento da crucificação, ali bem em cima da sua cabeça. Tudo é muito simétrico e com linhas retas, algo quase impossível de se ver em uma nuvem comum. Mas seria algum tipo de sinal? Os fiéis mais fervorosos afirmam que sim, e que esse foi um recado divino para a humanidade. Já os céticos dizem que não se passa de uma coincidência, e o que apareceu nesse dia é na verdade apenas um fenômeno natural produzido por nuvens e a luz do sol. Independente da crença, é inegável que qualquer um ficaria surpreso ao olhar para o céu e se deparar com uma coisa dessas, né? É verdade. Não se sabe a localização, mas alguém estava passando na rua quando se deparou com isso. Um galho flutuando no ar, sem estar sendo segurado por nada. E ele não é pequeno, viu? Muito pelo contrário. Além de comprido, tem algumas ramificações, o que o deixaria pesado demais para ser segurado por uma linha fina ou teia de aranha, como alguns internautas que viram o vídeo tentaram explicar. Outro detalhe que chama a atenção é que um passarinho resolveu pousar no topo dele, o que deve ter feito mais peso nesse galho bugado. Que coisa bizarra, mano! Será que se trata de uma falha na Matrix? A Noruega é famosa no mundo inteiro pelo fenômeno chamado aurora boreal, que são luzes bonitas que se formam naturalmente no céu. Porém, em uma determinada ocasião, uma formação diferente de tudo que os noruegueses estavam acostumados apareceu em cima de suas cabeças. Alguma coisa pairando no céu começou a girar e emitir luz, formando um espiral completo que pôde ser visto dentro da cidade durante a noite. Toda a ação durou apenas alguns segundos, quando de repente a luz parece ter sido engolida por uma espécie de buraco negro, fazendo com que tudo desaparecesse da vista. A notícia se espalhou pela Europa inteira e a mídia tentou encontrar uma resposta para o fenômeno jamais antes visto, mas nunca conseguiram, viu? Dando a desculpa de que talvez pudesse se tratar de um teste de algum foguete ali
de um país inimigo. Porém, até hoje, nenhum país nunca se pronunciou e assumiu a autoria desse show de luzes naquele dia. Essas imagens foram feitas por um homem que instalou uma câmera para registrar a tempestade de raios que acontecia na região próxima de sua casa. Porém, ele acabou filmando algo bem mais inexplicável. Bem no meio do céu, essa figura escura que aparenta ter corpo humanoide surgiu e ficou parada no ar, mano. Só que o mais impressionante é que ela parece ser a responsável por emanar raios. Bom, olhando bem, na verdade parece que as cargas elétricas estão sendo atraídas por esse ser voador, o atingindo em todas as direções. Será que era o Super Choque, a tempestade dos X-Men? Até porque só um super-herói conseguiria fazer algo parecido. Como explicar isso de outra forma? Um homem chamado Marcelo estava saindo de casa para trabalhar às 5 da manhã, quando notou algo estranho no céu e resolveu filmar. Nas imagens, podemos ver um objeto voador girando a todo vapor no céu, pouco antes de amanhecer. Apesar dos movimentos circulares, o OVNI não sai do lugar, não avança, sobe ou desce, só fica girando em seu próprio eixo sem nenhuma explicação. O vídeo foi feito na cidade de Cañar, no interior do Equador, e não demorou para viralizar no país depois de ter sido postado. Alguns moradores já haviam relatado aparições semelhantes no céu, mas nenhuma havia sido capturada em vídeo. Será que era uma espécie de veículo alienígena muito louco? Não é possível que exista só a gente nessa galáxia! Em uma cidade do México chamada Vera Cruz, moradores locais gravaram um momento em que uma luz aparece do nada no céu, iluminando parte do município. Muitos sugeriram ser um simples cometa, porém com certeza não é o caso, já que o objeto desconhecido está subindo ao invés de descer, fora que essas pedras espaciais não são capazes de emitir uma luz tão forte. Outra hipótese levantada foi de ser um foguete, só que o México não faz lançamento desse tipo de veículo espacial, fora que não existe nenhum rastro de fumaça próximo ali dessa iluminação misteriosa. É aí que entra outra opção levantada pelos moradores, um sinal divino alertando que a volta de Jesus está próxima. Já imaginou como o mundo seria se ele fosse no estilo Minecraft? Bom, pelo menos o céu filmado nesse vídeo formou uma grande nuvem em formato quadrado, mano. Enquanto dirigia para o trabalho, o motorista percebeu que tinha algo errado, pois o céu estava limpo, com apenas uma única nuvem nele. Mesmo que todas elas sempre tenham formatos irregulares e arredondados, essa tinha as quinas retinhas com seu interior 100% preenchido. Seria possível que os ventos sopraram de um jeito tão específico que foi capaz de modelar as nuvens dessa maneira geométrica? Eu acho muito difícil, viu? Será que é mais uma falha na realidade? Talvez teve um problema na Matrix na hora de remasterizar o céu. Um vulcão mexicano estava sendo observado em 2021 por ter entrado em atividade, o que é comum em alguns locais do país, mas uma coisa anormal foi captado em câmera. Em um determinado momento, um objeto sai da cratera e desaparece no céu em uma fração de segundos, em uma velocidade incrível. Não demorou muito para que fosse apontado como uma espécie de OVNI, que teria levantado voo diretamente do interior do vulcão. Muitos disseram que aquilo não se tratava de nada além de uma pedra, mas perceba que o objeto é lançado para um lado, mas faz uma curva brusca mudando sua rota para a direção oposta. Sem falar que seu formato não parece com o de uma rocha, né? Não tem nada a ver, mano. Pensando bem, se eu fosse um extraterrestre e quisesse esconder uma nave mega secreta, também pensaria que o interior de um vulcão seria o último lugar em que iriam procurar.
No dia 13 de maio de 2017, algumas pessoas da Eslováquia presenciaram algo que foge de tudo que conhecemos sobre o sistema solar. No final da tarde, quando o sol já estava se pondo, um segundo sol surgiu bem do lado, do nada. Apesar de ter o corpo menor, a segunda estrela também é arredondada e parece emitir uma luz mais fraca do que a do Sol que já estamos acostumados. Uma das pessoas que gravou faz questão de ressaltar que não havia nenhum tipo de filtro ou edição, aumentando e diminuindo o zoom, provando assim a sua legitimidade. Várias pessoas testemunharam esse fenômeno inexplicável, mano, tendo várias gravações do ocorrido em diferentes ângulos. Muitas teorias surgiram a partir dessas imagens. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!